Meu nome é Marcelo Esbozeto, sou professor do Garça Curso. Estou aqui para dar uma breve aula sobre Murilo Mendes, sobre a biografia de Murilo Mendes, que foi um grande poeta da língua portuguesa. Ele nasceu em 1901, em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora. Em 1920, ele estava tendo alguns problemas com os estudos, se mudou para o Rio de Janeiro junto com seu primo. E lá ele passou um período da sua vida em que ele tinha grande dificuldade de encontrar emprego, então ele ficava transitando, ele trabalhou como telégrafo, teve várias profissões não pouco importantes e transitórias. Entre 1924 e 1929 ele faz uma série de publicações para uma revista modernista de São Paulo, a revista Antropofagia, e isso introduz ele então nesse mundo literário e modernista que o Brasil estava passando. Em 1930, financiado pelo pai dele, ele publica a sua primeira obra, um livro chamado Poemas. Então tinha uma série de poemas elaborados por ele. E então ele começa então realmente a sua fase literária, a sua fase de produções poéticas e algumas prosas. Ele se casa, um casamento sem filhos, e acontece dentro desse período um fato muito importante para a vida dele, que foi a morte de um amigo, e após a morte desse amigo ele se converte pro catolicismo. Então um elemento que vai estar muito presente e vai influenciar ele dentro da obra dele muito profundamente. Em 1952 ele se muda para a Europa, ele passa alguns anos viajando pela Europa, fazendo turnês pelas principais cidades, e após isso ele se assenta em Roma, na Itália, e começa a lecionar na Universidade de Roma a cultura brasileira. Em 1975, então, ele morre de ataque cardíaco em Lisboa durante as férias. Bem-vindos à segunda parte dessa aula. Agora vamos falar sobre as características da poesia do Murilo Mendes. A poesia do Murilo Mendes pode ser dividida, então, em duas grandes fases que vão estar sob influências distintas. A primeira fase, então, vai ser fortemente influenciada pelo modernismo de 22. Então, todas aquelas características de crítica à forma, crítica ao movimento parnasiano, aquela tentativa de, todo o movimento também antropofágico, aquela tentativa de exaltar o que é brasileiro, de incorporar diferentes culturas, vão estar tão fortemente presentes nessa primeira fase de produção literária. Então, vai ser nessa parte da vida dele que ele vai escrever os artigos para essas revistas paulistas, entre elas a Antropofagia, uma das mais importantes, em que ele também vai publicar as primeiras obras da vida dele. Entre elas a obra Poemas, então a primeira obra de sua carreira, a obra História do Brasil, que vai ser inclusive renegada por ele um tempo depois, quando ele vai publicar uma coletânea de suas poesias, e a obra Bumba, Meu Poeta. Então, esse trio vai formar essa primeira fase. É importante ressaltar que vai ser nesse momento também, principalmente em 1930, em que ele vai começar a ser influenciado por uma certa fé católica após então da morte de um amigo dele. Isso vai estar presente então em toda a sua obra durante a sua vida. E com isso ele vai começar a se diferenciar de alguns pontos do modernismo clássico de 22. Onde nós entramos então para a sua segunda fase, onde esse movimento já estava começando a perder a força, já havia outras influências muito fortes chegando do Brasil, como o surrealismo, cubismo, todas essas artes plásticas estavam começando a impregnar de alguma forma vários movimentos literários e influenciar vários artistas. Então vai ser sob a forte influência surrealista e cubista, principalmente, que ele vai começar a escrever obras diferentes da que eles estavam escrevendo. Então, a primeira obra que nós podemos notar alguns traços surrealistas, alguns traços mais vanguardistas, mais dessas vanguardas, é a obra Poesia em Pânico, de 38, mas nós consideramos aberto esse período com o lançamento de a obra O Visionário, que ela é completamente surrealista, tem traços muito fortes. E como se dá então esse surrealismo literário do Murilo Mendes? Ele vai ele vai juntar vários elementos. Ele vai juntar então elementos contraditórios dentro da obra dele. Então o poema vai ser um poema retalhado, vai ser um poema que vai apresentar dicotomias, vai ser um poema que vai ter dois lados. E ele vai ser inclusive considerado por outros poetas como conciliador de contrários. Então ele vai conciliar o imaginário e o mundano. Ele vai juntar coisas contraditórias dentro de sua obra.
Ele vai também, então, por esses movimentos que vão influenciar ele serem movimentos plásticos, a poesia dele vai ter grandes aspectos plásticos muito característicos. Então vão ser poemas onde a forma do poema vai ter uma importância, o que já contraria, de alguma forma, o que o modernismo de 22 postulava tão fortemente. E claro, como nós já havíamos falado, ele vai ter então essa influência católica um pouco presente na obra dele, mas menos uma parte de fé, menos uma parte em que ele vai tentar, digamos, converter os outros, mas no momento em que ele bota o catolicismo como uma forma de esperança, como uma visão dele para a esperança de um mundo melhor, que vai ser presente em alguns poemas. Então as principais obras lançadas nessa fase vai ser Poesia em Pânico, O Visionário, a Metamorfose, então, que vai ser um grande livro, Poesias de Liberdade, uma outra obra muito importante, e Mundo Enigma. São os principais livros dessa fase. E após isso, principalmente depois da década de 70, ele vai ter alguma influência de outros movimentos, como o concretismo, por exemplo, e ele vai começar a lançar alguns trabalhos em prosa, como, por exemplo, o livro de Memórias e um dos últimos poemas dele, Convergência. Olá, eu sou o professor Guilherme do Garça Cursos e agora eu vou falar um pouco sobre o nosso terceiro bloco, em que eu vou declamar um poema do Murilo Mendes. Então, é a canção do exílio e é: Minha terra tem maciez da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista, os sargentos do exército são monistas, cubistas, os filósofos são polacos vendendo a prestações, a gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos, os sururus em família tem por testemunha Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Então, esse texto, ele exemplifica, esse texto é de 1930 e exemplifica um dos pensamentos do autor naquela época, que era o nacionalismo. Apesar de ele não parecer tão nacionalista, porque ele critica o Brasil, ele critica o estrangeirismo que está intrínseco na cultura brasileira. Então, estamos aqui para falar de mais um poema do Murilo Mendes. Este agora é um poema da sua fase mais surrealista, da sua fase que teve uma forte influência da segunda fase modernista. Então agora nós vamos poder ver um poema que, aos nossos ouvidos, no primeiro momento não faz muito sentido, que é uma marca, então, desses movimentos de vanguarda desse período. Então nós vamos eu vou ler o poema e depois nós vamos se conter a uma análise técnica do poema, tentando analisar traços do poeta e características do poeta e não uma interpretação do poema, pois isso seria muito complexo e fugiria do nosso objetivo aqui do curso. Então vamos ver o poema se chama O Espelho. O céu investe contra outro céu. É terrível pensar que a morte está não apenas no fim, mas no princípio dos elementos vivos da criação. Um plano superpõe-se a outro plano, o mundo se balança entre dois galhos, ondas de terror que vão e voltam, luz amarga filtrando destes cílios. Mas quem me vê, eu mesmo me verei. Correspondo a um arquétipo ideal, signo de futura realidade sou. A manopla levanta-se pesada, atacando a armadura inviolável. Partiu-se o vidro, incendiou-se o céu. Então nós podemos ver nesse poema a presença de uma dicotomia, a presença de um barroco, um ensaio barroco que é muito presente em toda a obra do Murilo Mendes, em que ele pega dois lados de uma mesma coisa, duas coisas contraditórias. Temos a presença do céu atacando o mesmo céu, de uma pessoa atacando uma armadura inviolável e do vidro quebrando. São várias imagens, repito, imagens, uma presença plástica, a construção de imagens contraditórias. Então tudo isso é muito presente, muito forte em toda a obra dessa segunda fase do Murilo Mendes. Então nós vemos muito presentemente todos esses aspectos cubistas, todos esses aspectos surrealistas, todos esses aspectos concretistas, todos esses aspectos, enfim, todas essas vanguardas europeias são famosas por terem presenças visuais, por presenças plásticas. Praticamente podemos enxergar a poesia de Murilo Mendes. Então é uma poesia com versos brancos, né? Eles não têm um compromisso com a rima. E é basicamente isso, então,
que nós podemos citar deste grande poeta, mas não tão reconhecido como outros, da literatura brasileira. Muito obrigado. Garça Cursos, a sua aprovação começa agora.